Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, uma devoção muito cara a nós, católicos, porque encontramos concretamente no coração de Cristo um amor que nos alcança a nível humano. Deus é amor, nos diz São João na sua primeira carta. Poderemos pensar que Ele é Deus, é amor, mas o amor se manifestou através do amor humano. Quando São Pedro foi interpelado por Jesus, depois da ressurreição: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: Senhor, eu gosto de ti, te amo, mas um amor de amizade. Segunda vez: Pedro, tu me amas como eu te amo? Senhor, eu te amo, mas ainda não é esse amor no teu nível. Na terceira vez, Jesus desce ao nível de Pedro. Pedro, tu gostas de mim, tu me amas do teu jeito próprio de amar, que ainda não alcançou esse amor divino? Eu te amo também desse jeito. Deus nos ama com o coração humano, Deus nos ama com sentimento, Deus nos ama do jeito também que nós amamos uns aos outros.
Claro que o nosso amor sempre é imperfeito. Por quê? Porque às vezes o nosso amor está misturado, às vezes, com o desejo de uma gratificação pessoal a partir do outro. Tanto que às vezes, quando o outro se torna indiferente e não me dá a atenção devida que eu espero, aí eu já fico desconfiado se tal pessoa ainda me ama. Só que existe relacionamentos que é um puxa e repuxa, né? Puxa e repuxa. E às vezes a pessoa fica naquela, mas ao mesmo tempo fica dependente do outro. Parece que eu anseio que o outro se declare ou se firme nesse amor, mas ao mesmo tempo está misturado muito com o desamor. Claro que Jesus, amando de maneira humana, nos ensina a amar humanamente de maneira amadurecida. Segunda leitura nos recorda muito bem isso quando diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Somente pela ação de Deus nós podemos amadurecer no amor. E essa solenidade do Sagrado Coração de Jesus é uma oportunidade da gente dizer para o Senhor: Senhor, ajuda-me a ter um coração semelhante ao teu, que é um coração também humano e divino, que o amor meu amadureça e chegue pertinho do teu amor, do jeito que tu amas, porque o meu amor é como uma semente que tu derramastes ou semeastes no meu coração, mas pode ser que ele ainda apenas um brotinho. Pode ser que agora ele possa estar no nível de flor, que encanta a todos. Mas ele não deve ficar, e eu sei que não deve ficar só no broto e na flor. Ele tem que chegar ao fruto. E esse amor possa se prolongar na vida das outras pessoas, através da frutificação. Claro que a vida cristã é uma escola de amor. É um caminho de amor. Nós que estamos neste festejo ao longo desses dias tratando de temas específicos em relação à sinodalidade, né? Sínodo, que é justamente essa maneira de saber escutar as várias vozes da comunidade de maneira conjunta para saber também as necessidades, sim, mas também onde é que o Espírito Santo está apontando para que a missão da igreja possa se firmar no mundo de hoje. Claro que a missão fundamental da igreja é ser sacramento universal de salvação, mas para ser sacramento universal de salvação, ela tem que se manifestar como sacramento de amor. Sacramento de amor, onde se começa através do broto, floresce e deve dar os frutos. E um desses frutos da igreja, como sacramento de amor, é a unidade na diversidade, que é o tema desta noite, desse festejo em honra de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Juntos com Maria, caminhamos na unidade. Vamos repetir juntos? Juntos com Maria, caminhamos na unidade. Com Maria caminhamos, não estamos sozinhos. Ela mesma, como seu filho, se faz caminho para nós, porque ela já trilhou um percurso nesta vida. E ela mesma foi sinal de unidade lá em Pentecostes, onde ela estava unida em oração com os discípulos. E Pentecostes, Deus uniu aquilo que estava disperso. Todos nas várias línguas compreenderam a mensagem
do Evangelho. Todos nós somos chamados a esse caminho, que no fundo, esse caminho deve também em nós frutificar. Trago para vocês, recordando a nossa vocação comum através do batismo. E todos nós somos ativos na igreja. Temos vários grupos, nesta paróquia temos comunidades, temos movimentos leigos, temos também comunidades religiosas e tantas outras formas de comunhão de vida. Mulheres, homens, casais, catequese, de jovens, de adultos, pastoral, que atende também aos enfermos, aos idosos, e todos nós somos convidados a escutar uns aos outros também, para ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo. Nessa diversidade, às vezes podemos nos perder ao longo do caminho. Nós nos identificamos com um carisma, mas às vezes a gente pode não compreender o carisma do outro, ou interpretar mal o carisma, o dom e o serviço do outro. Recordemos as palavras de Santa Teresinha do Menino Jesus na sua autobiografia. Ela diz: ao considerar o corpo místico da igreja, não me encontrei em nenhum dos membros enumerados por São Paulo, mas ao contrário, desejava me ver em todos eles. A caridade me deu o eixo da minha vocação. Compreendi que a igreja tem um corpo formado de vários membros, e nesse corpo não pode faltar um membro necessário e mais nobre. Entendi que a igreja tem um coração, e este coração está inflamado de amor. Percebi e reconheci que o amor encerra em si todas as vocações, que o amor é tudo, abraça todos os tempos, em todos os lugares. Numa palavra, o amor é eterno. Então, delirante de alegria, exclamei: ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Minha vocação é o amor. Sim, encontrei o meu lugar na igreja. Tu me destes este lugar, meu Deus. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor, e desse modo serei tudo, e meu desejo se realizará. No coração da igreja existe amor. São João, na sua primeira carta, disse: Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. O Papa Francisco, em uma das suas catequeses, escreveu a respeito dessa Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu aos 24 anos. Ele vai dizer: ela amava tanto a igreja, queria ser missionária, mas queria ter todos os carismas e dizia: eu gostaria de fazer isto, isto e isto. Todos os carismas ela queria. Foi em oração e sentiu que o seu carisma era o amor. E disse esta bela frase: no coração da igreja eu serei o amor. E nós? E nós? Qual é o seu carisma na igreja? Às vezes a gente quer fazer muita coisa e a gente traz serviço para nossas costas muitas vezes. E às vezes a gente não sabe nem delegar, partilhar o próprio serviço. E às vezes a gente também pode achar que só a gente pode fazer as coisas. Muito bem, Santa Teresinha queria fazer tudo, mas ela não podia fazer tudo. Qual foi a intuição dela?
Se no corpo tem um coração que bombeia sangue para todo o corpo, e sem o coração o corpo morre, não tem dinamismo, então eu fico com o coração. Por isso esse simbolismo do coração. Por isso hoje também essa solenidade do coração de Jesus nos traz também esta reflexão. No coração da igreja eu serei o amor, cujo fruto amadurecido, um dos frutos amadurecidos é a unidade, que lança fora toda divisão, toda incompreensão e se abre para a cooperação. A caridade é o melhor caminho porque nos faz amar a unidade. E na unidade todos os carismas, não apenas alguns, se tornam também meus, embora o dom expresso seja do outro, mas por viver também na dinâmica do amor, ele se torna meu. A caridade multiplica os carismas, faz do carisma de um o carisma de todos. Santo Agostinho nos recorda que o essencial a gente tem que encontrar na unidade. Por isso, quando se fareja a divisão, o essencial, qual é o essencial? A unidade. A gente se apega a tantas coisas que não são essenciais e aí a gente começa o barraco. Qual é o essencial? Qual é o essencial? E ele vai dizer, e na dúvida, a liberdade. Se você tem dúvida, às vezes, disso ou daquilo, deixe o discernimento na liberdade da pessoa. Mas ele vai encerrar dizendo, mas em tudo há caridade. Nesta vida ninguém é perfeito. Por isso que a gente tem que ter muita compreensão do outro, apesar das suas fragilidades. Como Deus também tem misericórdia e compreensão de nós nas nossas fragilidades. O Papa Francisco tem se identificado em todo este tempo do seu pontificado para nos exortar sobre a divisão que assola o interior da nossa igreja. Recordando, minha gente, a igreja é santa, ela não é pecadora. Pecadores são os filhos da igreja. Com o nosso pecado a gente deixa de ser menos igreja, né? E quando a gente se reconcilia com os outros e com Deus, a gente se torna mais igreja. Por isso o Papa Francisco alerta muito para esta divisão no próprio coração dos filhos da igreja. Grupos contra grupos. E aqui se recordamos a própria oração de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João, para que todos sejam um. Todos sejam um. As sementes da divisão não produzem frutos. Às vezes se tenta impor as próprias ideias a todo o corpo de Cristo, da igreja, por meio de pressões ou desacreditar quem pensa diferente. Em vez de sermos sementes de divisão, procurar ser sementes de amor, de forma que possa brotar, florescer e frutificar em unidade. Muito bem. Vamos pedir ao Senhor neste dia, desta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que pulsa de amor por cada um de nós, que aprendamos a amar de acordo com o seu coração e possamos já compreender que o amor já está semeado em nós. Mas se você não cuida, ela não vai chegar a ser flor. Ah, mas ela já está dando flor. Eu já consigo transparecer uma certa beleza na minha vida, onde as pessoas são atraídas pela beleza da minha vida e pela minha dedicação. Ainda não é suficiente. Você não é chamado a só dar flor. Você é chamado no final a dar frutos. A dar frutos. A dar frutos. Por isso que o caminho sinodal nos permita não somente brotar, mas dar flor, e não somente flor, mas dar frutos.
E fujamos algumas tentações também desse espírito de sinalidade, que é uma coisa boa que o Papa Francisco está recuperando na igreja. Mas às vezes a gente pode ter a tentação de que a nossa opinião deve valer e às vezes não considerar que é nós que participamos do corpo de Cristo e não é Cristo que representa a sua igreja. Somos nós, de acordo com cada vocação, que transparecemos a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o dono da igreja? É Jesus. Para a gente não tentar reproduzir nas nossas comunidades e paróquias o mesmo nível de governo das sociedades políticas humanas que se dizem democráticas, mas às vezes se pode prevalecer a opinião da maioria, e nem sempre a opinião da maioria é a opinião de acordo com a verdade, até por causa da manipulação muitas vezes. Por isso, a sinodalidade, oh meu Deus, me atrapalho com essa palavra, sinodalidade, isso, é para ouvir e pedir o discernimento do Espírito para guiar as autoridades constituídas da igreja, que é um carisma específico, inclusive o carisma do Papa. Qual é o carisma do Papa? Que Jesus constituiu em Pedro, príncipe dos apóstolos, de ser o vínculo de unidade entre os cristãos, porque a igreja é santa, católica, quer dizer o quê? Universal, está em todos os lugares, na sua diversidade de carisma, mas também ela é una. E que é o vínculo de unidade? É o Papa. Por isso, ele escuta, mas quem orienta no final das contas é ele também no discernimento próprio da função e da graça de Estado que ele tem. Por isso, cada um nesse processo dar a sua opinião, a sua contribuição, mas reze para que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, possa também ser orientativa para todos os fiéis para darem o testemunho certo e no momento certo, para não naufragarmos ao longo desta jornada que nós fazemos no mar deste mundo. Claro que nós temos a promessa de Jesus, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As maresias estão aí, mas a barca é conduzida pelo Espírito, guiada através também da pessoa de Pedro hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos livre das divisões, nos ajude a olhar o essencial, para vivermos na liberdade dos filhos de Deus e, acima de tudo, como diz Santo Agostinho, salvaguardemos a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.